Olá, vamos para mais uma leitura bilíngue, grego antigo e latim. Um curto diálogo entre professor e aluno sobre Aníbal. Didáscalos. O professor começa, : Ó filé, tinas enóias, e que espiritu Aníba tu Carquedônio. Vamos por parte. Ó filé, ó amigo, tinas algum enóias, alguma ideia, algum pensamento? Veja a nota. Enóias está no acusativo no texto, vem de enóia, de pensamento, de ideia, alguma noção. Você tem alguma noção? Você tem equeis, eco, eu tenho equeis, pere, sobre. Sobre quem? Você tem alguma ideia sobre? Tu, Aníbal, tu Carquedônio. Sobre Aníbal, de Cartago. Então é uma pergunta que o professor faz. Tinas enóias equeis sobre que pere, né? Tu, Aníbal, tu Carquedônio. Mesma pergunta, só que em latim. É o magister, o professor. Ó, amice, quas cogitações habes de Annibale Cartaginiense? Cogitações, de cogitare, de pensar. Cogito, cogitas, cogitate, cogitamos, cogitatis, cogitante. Ego, cogito ego sum, penso logo existo, não é? O famoso aí do Descartes. Então, ficou fácil isso. O professor habeas, né? Habeas é o equeis. Você possui habeas corpus. Você tem um corpo, né? Então, quais cogitações habeas, quais pensamentos, ideias você tem sobre o Aníbal de Cartago? E o aluno em grego vai responder: matetes. Didáscale. Agora o didáscale está no nominativo. Dokeimoi, dokeimoi. Parece-me, parece-me. Anergenaios, anergenaios. Então, parece-me. Aner, homem. Genaios, corajoso. Cai, deinos polemius. Deinos polemius. Anergenaios, homem corajoso. E, que é cai, deinos polemius, polêmios de polêmica, terrível inimigo, polemius, inimigo, deinos, terrível. Então parece ser um homem corajoso e terrível inimigo. Gegnestai, foi, ter sido. Esse Gegnestai, ele deriva da palavra, vamos na nota aí, de gigneomai. Lá no texto, ele está no infinitivo presente. Então, gignomai é vir a ser, tornar-se. O infinitivo presente, também chamado de infinitivo composto, é formado pela conjunção do verbo ter, do presente do indicativo, tenho, tens, tem, temos, tendes, tem, seguido do particípio passado do verbo principal. Por exemplo, ter feito, ter comido. Então, lá em cima, ó, gegnestai, ter sido, mas a gente pode traduzir como foi. Então, o Aníbal, o aluno está respondendo para o professor,
Dokeimoi, parece-me ter sido, Gegnestei, ou foi o quê? Ter sido o quê? Anergenaios, homem corajoso, e cai, né? Deinos polemios, inimigo terrível, vírgula, né? Depois de Gegnestei. Os, pronome relativo, o qual, se referindo ao Aníbal, o qual, e a última palavra da frase, Eniquese, venceu Polax, de polis, de muitas vezes, Polax, Eniquese, de Nike, de vitória, venceu, tá no aoristo. Eniquese, Polax venceu muitas vezes, o qual venceu muitas vezes, Romaios, os romanos, Romaios. Então, depois da vírgula ali, os, o qual, se referindo a Aníbal, aí começa na última palavra da frase. Eniquese venceu Polax muitas vezes, Romaios, os romanos. A mesma coisa é o aluno em latim respondendo aqui. O discípulos vai responder: Magister, mihi, videtur ou videtur. Então, parece-me, tá aí no dativo, né? Veja a nota, os primeiros asterisco e o primeiro asterisco da nota. Videtur, de videtere, de parecer, só que no texto está na terceira pessoa do singular, no passivo. Parece-me, então videtur, videtur, parece-me, vir, ou de viril, vir, ou ir, fortes, homem fortes, et terribilis, e terrível, hostis. Então, homem forte e terrível, inimigo de hostilidade. Foi-se. Vírgula. Qui Romanos saepe. Qui Romanos saepe vicit. Mesmo sentido lá, ó. Depois da vírgula lá no grego, os. E aqui qui, o qual, saepe, muitas vezes, vicit. Ele venceu, né? Venceu quem? Os romanos. Ficou fácil de entender, né? Vamos parar aqui na primeira parte desse curto diálogo, passando para a segunda daqui a pouco.